Boa noite, começa agora a segunda edição do Milênio Notícias desta segunda-feira, 20 de outubro. Essas são as principais notícias desta edição. Porto União concorre ao título Prefeito Amigo da Criança. Moradores do bairro Santa Rosa, em Porto União, solicitam melhorias. Primeiro Congresso Regional de Engenharia, Tecnologia e Meio Ambiente acontece em União da Vitória. Saiba como foi a feijoada do Magrão e acompanhe as vagas de emprego oferecidas em União da Vitória. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa noite. Acompanhe agora as principais notícias pelo Brasil. Começou na madrugada de sábado o horário brasileiro de verão. Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país tiveram que adiantar os relógios em 1 hora. Ao todo, são 10 estados e o Distrito Federal que participam da mudança. Este ano, o horário de verão terá uma semana a mais e termina dia 22 de fevereiro, no fim de semana após o feriado prolongado de Carnaval, completando 126 dias. O objetivo é reduzir em 4,5% o consumo de energia nos horários de pico, entre as 6 da tarde e as 9 horas da noite. O Ministério das Minas e Energia prevê que a economia de dinheiro será menor do que no ano passado. Em 2013, foi de 405 milhões de reais. E a expectativa é que, em 2014, não chegue aos 278 milhões, já que a falta de chuvas dos últimos meses comprometeu a geração de eletricidade. Ainda assim, o Ministério afirma que a medida vale a pena para diminuir a sobrecarga das linhas de tensão e dos transformadores. Há também a expectativa de reduzir em 0,4% o consumo de água nos reservatórios dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste. O horário divide opiniões. Há quem goste de chegar em casa com o dia ainda claro, mas tem também quem reclame de ter que acordar mais cedo. Agora as notícias internacionais. A avalanche no Nepal já deixou ao menos 28 mortos. 12 helicópteros sobrevoam o local do deslizamento em busca de mais sobreviventes. Pelo menos 80 pessoas ainda estão desaparecidas. Entre as vítimas estão europeus e asiáticos. A avalanche pode ter sido provocada pela passagem de um tufão na região. Todos os anos, milhares de turistas visitam o Himalaia no mês de outubro para escalar os picos que estão entre os maiores do mundo. Em Hong Kong, estudantes pró-democracia tentaram ocupar uma região de protesto que já tinha sido liberada pela polícia. A tropa de choque reagiu e houve confronto. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. 26 foram presas. Os manifestantes protestam contra a interferência política da China. Um dia depois do anúncio de trégua entre o governo e os extremistas do Boko Haram, novos confrontos foram registrados em 2 vilarejos no norte da Nigéria. Autoridades informaram que vão se encontrar com líderes do grupo radical islâmico na segunda-feira para discutir um cessar-fogo definitivo. Com o acordo, o Boko Haram prometeu libertar as 219 meninas sequestradas há 6 meses. Depois de sinalizar a favor de mais tolerância aos homossexuais, o Vaticano recua e apresenta relatório final sem definição sobre gays. O documento é resultado de 2 semanas do Sínodo dos Bispos, um encontro que reuniu 183 religiosos do mundo inteiro sob o comando do Papa Francisco no Vaticano. A ideia de abrir a Igreja Católica aos divorciados e homossexuais não conseguiu aprovação de 2/3 dos religiosos. O texto vai servir de base para o próximo encontro católico, programado para outubro do ano que vem. Mesmo nublada, a tarde desta segunda-feira seguiu com temperaturas agradáveis. A máxima chegou aos 23 graus. Conforme informações do Clima Tempo, amanhã não há possibilidades de chuva e a máxima prevista é de 19 graus. Para terça-feira, de acordo com o Clima Tempo, a temperatura máxima prevista será de 19 e a mínima atinge os 9 graus. Para quarta-feira, de acordo com o Clima Tempo, a temperatura máxima prevista será de 19 e a mínima atinge os 7 graus. Para quinta-feira, de acordo com o Clima Tempo, a temperatura máxima prevista será de 20 e a mínima atinge os 8 graus. Acompanhe agora como foi o evento que comemorou os 25 anos de jornalismo de Marcelo Storck.
A feijoada do Magrão, realizada no sábado no Clube Náutico Obi, marcou os 25 anos de jornalismo de Marcelo Storck. O evento teve música ao vivo da banda Coroné Bento e o lançamento do livro do jornalista Minha Caixa Preta. Então é um livro engraçado e que traz sim um pouquinho, acredito, que foram tantas coisas e eu acredito que o livro traz um pouco do meu jornalismo. O jornalismo de Storck é admirado por muitos que o acompanham nesses 25 anos de carreira. O Marcelo Storck é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande junto à população. Eu percebo, ele é um formador de opinião através dos seus programas. Então é importante pessoas desse naipe, dessa natureza, que possam cada vez prosperar mais, né? Porque nós somos carentes de pessoas corretas, idôneas, de pessoas que possam informar a população, tá? Constantemente, né, trazendo bons debates, bons assuntos. Com isso a sociedade amadurece e avança, né? Há um avanço de conhecimento, né? Eu sempre digo que há um conhecimento técnico, há um conhecimento popular e é preciso que tenha pessoas no meio que faz com que o conhecimento de um, o conhecimento do outro, gere um novo conhecimento para todos e assim a sociedade avança caminhando. O evento reuniu amigos e autoridades que se deliciaram com o prato principal do dia, a feijoada. Parabéns ao nosso colega Marcelo Storck pela brilhante carreira conquistada com muito esforço e dedicação. Na feijoada ocorreu também o lançamento do livro Minha Caixa Preta, escrito pelo jornalista que narra os momentos jornalísticos não publicados. Depois do intervalo, veja como foi a palestra internacional no Cine Ópera. Porto União concorre ao título Prefeito Amigo da Criança, oferecido pela Fundação Abrinq às cidades que são destaques na atenção à criança e ao adolescente. A adesão ao programa aconteceu ainda em 2013 e tomou amplitude em 2013 e 2014 com o cumprimento das metas propostas. Os objetivos do programa são a intersetorialidade, a articulação, a representação, a participação e a disponibilidade de políticas asseguradoras dos direitos das crianças e dos adolescentes. E veja as vagas de emprego em União da Vitória disponíveis pela Agência do Trabalhador. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Ajudante de serralheiro, armador de ferros, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, balconista, balconista de crediário, chapeador de automóveis, chapista de veículos, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de função de controle de produção, farmacêutico, funileiro soldador, operador de caixa, operador de caldeira, operador de máquinas fixas, operador de pá carregadeira, pedreiro, pintor de automóveis, repositor de mercadorias, vendedor interno. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Telefone para o contato é o 42 35 21 5200. O Cine Ópera em Porto União foi palco de uma brilhante palestra ministrada pelo Dr. Franco Gentili. Veja como foi. Há alguns dias, os moradores de Porto União e União da Vitória podem acompanhar uma mostra um tanto quanto perturbadora. Trata-se de instrumentos de tortura utilizados no período medieval, trazidos de castelos e calabouços italianos. Então nós somos parceiros da Fundação Municipal de Cultura de União da Vitória, dentre outras instituições, para viabilizar a vinda dessa mostra de instrumentos de tortura medievais, né? São instrumentos que vieram da Itália, são instrumentos que foram utilizados para tortura efetivamente, já estão no térreo da Estação União, né, da estação ferroviária, um espaço da Fundação de Cultura, e é extremamente interessante. A gente convida a população que visite, é uma mostra importantíssima, é a nossa história, né, é a história da humanidade que passou por ali, né, e nós estamos tendo essa oportunidade. Nesse sentido, a UNC fez questão de ser parceira para que a gente pudesse viabilizar
essa vinda desses equipamentos aqui para a região. Porque muita coisa a gente já viu, né? A gente já viu em livros e tudo, mas nunca esperava ver os aparelhos, né? Essa exposição veio ilustrar muito bem, né? O que foi, já o que os povos sofreram. A mostra impressiona a todos que a visitam e é possível sentir o sofrimento impregnado em cada peça. É impossível não se deixar impressionar e pensar que aquilo tudo é real e não apenas ilustrações nos livros de história. É muito importante que as pessoas conheçam esses instrumentos de tortura, por quê? Porque esta era a lei medieval, essa era a lei processual na Idade Média. E quando você é submetido a um instrumento de tortura daquela natureza, você confessa qualquer coisa, né? Essa era a lei, essa era a regra, né? Os torturadores, eles usavam isso, os inquisidores também. Então nós evoluímos bastante, né? E é importante a gente ter em mente como era e aonde nós chegamos. Claro que tem muita coisa errada, tem, né? Basta ver os índices de violência que estão crescendo. Mas o caminho é uma legislação consciente, né? Porque de nada adianta nós termos uma legislação vingativa, né? Depois que um membro da minha família, né, já sofreu uma violência, né, não tem lei nenhuma que repare. O que nós precisamos é evitar que essa violência seja cometida, né? Mas a vingança, por si só, ela não traz a compensação do dano que a nossa família sofreu, que a gente sofreu, enfim. Então, essa exposição ela é muito importante para a gente ter esse tipo de visão também, o quanto nós evoluímos em termos de ser humano, né? Leva a história ao público, um pouco mais de, logicamente de curiosidade, mas é uma reflexão do ser humano. O quanto o ser humano foi cruel, o quanto a gente já melhorou e o quanto a gente tem que melhorar ainda. A palestra apresentada pelo Dr. Franco Gentili na noite de sexta-feira no Cine Ópera em Porto União possibilitou aos espectadores visualizar ainda mais as barbáries cometidas num tempo remoto. Uma das peças mais impressionantes é a cadeira de Inquisição, que é composta por 1.616 pontas de madeira e 23 de ferro. Que quando penetravam na pele, se a vítima, o torturado, não vinha tirado para a cadeia antes de meia hora, ele também se retirava com vida, depois morria porque não conseguia cicatrizar o corpo. A exposição aguça a curiosidade mundialmente. O Dr. Franco falou com exclusividade à TV Milênio sobre a receptividade da mostra em Roma. E fizemos uma exposição no mesmo período, em um palácio perto do eravamo noi, tem uma exposição de Van Gogh. A fila que vinha visitar a nossa exposição era mais longa do que a de Van Gogh. Então, achamos que é interessante, o público está gostando. E vamos começar a girar toda a Europa. Fatto a exposição na França, na Alemanha, toda a Europa em prática. A Mostra Internacional de Instrumentos Medievais ficará em União da Vitória até o dia 2 de novembro. O valor do ingresso é de R$ 3,00 meia entrada e R$ 6,00 a inteira. E após o intervalo, saiba como está sendo o primeiro Congresso Regional de Engenharia, Tecnologia e Meio Ambiente realizado em União da Vitória. Moradores do bairro Santa Rosa estiveram reunidos no sábado no pavilhão da igreja para apresentar ao Executivo Municipal algumas solicitações. Todos sabemos das consequências das enchentes para as cidades irmãs. Em menor ou maior escala, bairros e centros são afetados, desalojando e desabrigando centenas de famílias de suas casas. Mesmo tendo consciência disso, os moradores do bairro de Santa Rosa, em Porto União, não pretendem deixar o local. Entra aí o trabalho da Prefeitura e outros órgãos competentes para amenizar os estragos e manter as famílias em suas casas originais. Nós, moradores do bairro Santa Rosa, clamamos autoridades de Porto União, não nos abandonem. Eu vejo de grande importância porque realmente as pessoas que moram onde é atingida pelas cheias aqui em Santa Rosa é sofrido.
mas é um problema que vem há anos e a gente, à frente do poder público, junto com a Anísio, com os vereadores, com as demais autoridades, temos que tentar solucionar a nossa parte e correr ao governo federal e ao governo estadual, que também tem muito recurso. Só para o município fica inviável para resolver tudo isso. E nós precisamos pensar inteligentemente como resolver isto. E nós não podemos ficar sempre adiando e que o sofrimento continua. Nós não fomos feitos para um sofrimento continuado, mas é preciso estagnar, parar de sofrer. E para isso precisa ter algumas ações concretas. A comunidade igreja, a comunidade escola, agora com a fala também do poder público, o batalhão também, que também está na área, também estão interessados, significa muitas forças pensando, a própria escola desenvolvendo junto com os professores e alunos um grande projeto. Isso é muito bom. Eu acho que por ali que nós vamos encontrar uma solução definitiva para as enchentes, sobretudo aqui no bairro Santa Rosa. O evento tratou de outros assuntos para as melhorias do bairro Santa Rosa, tão querido pelos seus moradores e visitantes. Nós idealizamos há mais de um mês esse encontro, essa roda de conversa, como nós dissemos, para que o povo possa se organizar cada vez mais e junto lutar por seus direitos. É como eu disse, Santa Rosa é uma área nobre de se viver, lugar bom de se viver. Aqui tem tudo perto, tudo ao alcance. É um lugar bonito, geograficamente fantástico. É bom de se viver e a gente quer lutar para isso. Nós temos algumas dificuldades? Temos, mas nós temos que superar essas dificuldades. Evidentemente é que nós já viemos discutindo isso aí há mais tempo e pensou-se até uma possibilidade de oferecer a oportunidade de algumas famílias saírem do bairro, mas pelas conversas que estão dando aqui, pelas declarações, percebe-se claramente que as pessoas não querem sair, elas querem melhorias aqui na comunidade mesmo. Então é isso que a gente agora vai definir através de projetos, pegar um projeto, fazer um projeto bem elaborado e buscar recursos no governo federal, visto que nós temos esse acesso facilitado no governo federal. Tanto é que nós estamos iniciando um projeto no valor de 8 milhões de reais no bairro São Bernardo do Campo, de reurbanização, e nós podemos tranquilamente fazer um projeto também aqui para essa região. Então eu acho que é válido, quero parabenizar mais uma vez os organizadores, o Padre Valdir, e aqueles que estão à frente aí dessa discussão. Vale lembrar que o bairro Santa Rosa é sempre o mais afetado pelas enchentes e a União da Vitória cediu o primeiro Congresso Regional de Engenharia, Tecnologia e Meio Ambiente. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu promove em União da Vitória o primeiro Congresso Regional de Engenharia, Tecnologia e Meio Ambiente. O conteúdo do congresso coloca em discussão os seguintes temas: o papel da engenharia na prevenção de catástrofes, novas fronteiras em meio ambiente e energia, sistemas da PINE, alvenaria estrutural com blocos de concreto, gerenciamento e fiscalização de projetos e obras, mercado da construção civil e o método construtivo wood frame, mediação e arbitragem, uso de modelagem ecohidrológica em bacias hidrográficas para avaliação de poluição hídrica, produção sustentável de florestas plantadas e pirólise, o processo de conversão termoquímico. Então estamos realizando hoje e amanhã esse evento aí e também já convidamos o público aí, né, para que possa visitar também a feira que está acontecendo junto com o Congresso. É de relevância e importância, visto que a formação de conhecimento depende de várias etapas. Uma das etapas seria essa etapa do conhecimento de novas tecnologias. Hoje aqui nós estamos trazendo a tecnologia da energia solar. O SENGE Paraná tem uma grande satisfação de ser um dos apoiadores desse evento. É importante ter esses congressos regionais com a participação dos engenheiros e principalmente dos estudantes de engenharia ou da áreas de tecnologia, até para conhecer novas ações, né, qualificar também melhor dentro dos assuntos relacionados ao Congresso. Um dos assuntos abordados foi a importância da água para a vida do nosso planeta. Nós estamos vivendo uma situação pouco antes vista em regiões que não tinham problemas de água.
E hoje, além das regiões tradicionais, que já se sabe que passam todos os anos por períodos de seca, essas regiões é uma situação até calamitosa, e é por isso que há uma necessidade de se desenvolver mecanismos novos para captar e armazenar toda a água, especialmente nas cidades. Nós conhecemos a sistemática de cisternas que são construídas em outros locais que têm problema de água, mas no meio rural também é um problema sério, porque o que abastece os rios, na verdade, é a água que cai sobre o solo e que através da infiltração, então vai abastecer os rios. E nós precisamos preservar a qualidade dessa água captada nos grandes terrenos, especialmente nas áreas de lavoura, para que essa água seja uma água de qualidade e possível de ser consumida pela população. Está faltando água hoje em São Paulo, em vários estados aí, com dificuldade. Por que isso? É a questão de preservação, né? Eu acho que cada vez tem que se trabalhar mais esse tema, é importante para a humanidade isso, e eu acho que a União da Vitória dá um bom exemplo através de eventos como esse. O vice-presidente administrativo do Siduscom do Paraná, Euclésio Finati, falou sobre a importância da presença dos estudantes de engenharia no evento. Eles têm basicamente duas vertentes depois que se formam. Ou eles vão para um órgão público e acabam fazendo algum concurso, vão trabalhar numa Copel, numa Sanepar, numa empresa pública. Ou então eles vão para uma empresa. Tá? E se eles forem para uma empresa, eles naturalmente vão ser associados ao Siduscom Paraná. Ou seja, eles vão ter um viés empresarial. E esse viés empresarial faz com que o desenvolvimento deles aconteça de uma maneira diferenciada. Uma vez funcionário público, ele tem um caminho. Quando está em uma empresa construtora, ele desenvolve as suas atividades de uma outra forma. O objetivo desse evento é trazer informações técnicas, novas tecnologias e conhecimentos aos profissionais e acadêmicos de engenharia para as cidades do interior do Paraná. E a segunda edição do Milênio Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Agradecemos sua companhia e esperamos você amanhã, ao meio-dia, com novas informações das nossas cidades e região. Até lá, tchau, tchau!